Um dos atributos de Deus é a onipotência, ou seja, dizer que Deus é onipotente significa afirmar que Ele é todo-poderoso, Ele pode todas as coisas. Para Ele, nada é impossível. Se você percorre as páginas das Sagradas Escrituras, você vê o Deus que realiza coisas estupendas, grandiosas. Aliás, o salmista no Salmo 91, versículo de número 6, declara assim: Senhor, estupendas são vossas obras. Grandes milagres, prodígios, feitos inimagináveis. Principalmente nas narrativas, nós nos deparamos com o extraordinário agir de Deus, superior ao mais sofisticado espetáculo cinematográfico. Mas nós não vemos o sobrenatural, o extraordinário, o impossível de Deus sendo realizado apenas em grandes obras, visíveis espetáculos, estrondosos feitos, como a abertura do Mar Vermelho, mas nós também vemos o agir de Deus de modo silencioso e discreto, como o fato, por exemplo, de Ele tornar possível uma estéril dar à luz um filho. Aliás, é sobre o fato de uma estéril poder conceber um filho que nós lemos lá em Gênesis, capítulo de número 18, versículo de número 14. Deus, após Sara rir, desacreditando que ainda poderia ser mãe, Deus diz assim: será isso porventura uma coisa muito difícil para o Senhor? Olha só isso, gente. E lá em Jó, capítulo 42, versículo 2, Jó declara assim: sei que podes tudo e que nada te é impossível. Quando Jesus vem, ele se manifesta como o Messias enviado também por meio de sinais, realizando o impossível, como as curas, realizando muitos milagres e inclusive realizando exorcismos. Quando Jesus ascende aos céus, nós vemos por meio dos seus enviados grandes prodígios, milagres e sinais acontecendo, o impossível sendo realizado ao longo da história da igreja até chegar até nós, porque o Deus do impossível, do extraordinário, do sobrenatural continua o mesmo. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, diante do anúncio de que o Filho de Deus nasceria de Maria, uma mulher virgem, ou seja, algo impossível aos olhos humanos, o anjo diz à Virgem Maria, porque para Deus coisa alguma é impossível. Lá em Marcos capítulo 10, versículo de número 27, olha só o que nós lemos: aos homens isso é impossível. Está falando aqui de salvação, Jesus, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível, tudo é tudo. Agora, não é porque Deus é o Deus do impossível que Ele irá ficar fazendo tudo o que é impossível e toda hora, como que numa demonstração orgulhosa de poder, de que pode todas as coisas. Não, Deus não é assim e não é assim que Ele trabalha, não é bagunçado assim. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 6, o diabo levou Jesus até um lugar alto e sugeriu: lança-te daqui abaixo, porque se és filho de Deus, não deve ser impossível para Ele enviar um anjo para te guardar. Jesus não o fez. Lá em Mateus capítulo de número 12, versículo 38, alguns disseram a Jesus: mestre, nós queremos ver um sinal de sua parte. Jesus não fez ali um show de milagres, pelo contrário, repreendeu. Lá em Mateus capítulo 27, versículo de número 40, vai dizer que muitos que passavam vendo Jesus crucificado diziam: se és filho de Deus, por que não desce da cruz? Mas nós não vemos Jesus descendo da cruz. Poderíamos aqui levantar questionamentos, mas sabemos que Deus é misterioso e não tem como nós o conhecermos no seu mistério completo. Vamos aqui apenas pontuar alguns fatores. Em primeiro lugar, existe o fator vontade de Deus. Deus tem seus desígnios, ou seja, os seus planos, para que Ele realize alguma coisa. A sua vontade influencia. Em Mateus capítulo de número 8, vai dizer que depois que Jesus desceu do monte, olha que exemplo incrível, um leproso se aproximou de Jesus e ele disse assim: Senhor, se quiseres, tu podes me curar. Olha, gente, que lindo. Ele estava dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer por mim isso que eu preciso, mas isso vai depender da sua vontade. Em outras palavras, aquele leproso estava dizendo: se o Senhor não quiser fazer, mesmo o Senhor podendo todas as coisas, o Senhor não fará. Além do fator vontade de Deus, existe também o fator tempo, ou seja, Deus tem o seu tempo de agir. Deus tem a sua hora de agir e muitas vezes Deus não faz porque não está no seu devido tempo. E nós também podemos aqui pontuar o fator modo de agir.
Muitas vezes Deus não vai fazer do modo ostentoso, do modo visível, mas Deus muitas vezes vai trabalhar de modos que a gente não esperava. Mas outro fator que nós não podemos deixar de lado aqui e que é de suma importância, indispensável, é o fator fé. Sim, considerando que Deus agirá em nossa vida, é necessário que haja da nossa parte fé. A fé é o que abrirá o caminho para que Deus realize o impossível em nós ou em nosso favor. É claro que Ele pode realizar o impossível e agir por iniciativa própria. Em João capítulo de número 5, por exemplo, vemos Jesus curando um homem que não necessariamente pediu a Jesus que fosse curado, mas a via de regra é que haja fé. Lá em Tiago, no capítulo de número 1, vai dizer o seguinte, no versículo 6, peça-a com fé, sem nenhuma vacilação, ou seja, sem duvidar, porque o homem que vacila, que duvida, é semelhante à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para o outro. Não pense, portanto, que tal homem receberá do Senhor coisa alguma. Não receberá. Em Mateus capítulo 17, versículo de número 20, no contexto onde alguns discípulos de Jesus não conseguiram curar um menino lunático, epiléptico, Jesus diz assim no versículo 20, por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá e ela irá. E nada vos será impossível. Era Jesus dizendo, vocês não conseguiram realizar a cura, que era o impossível, por falta de fé. Mas uma fé como um grão de mostarda, que cresce, que evolui, ela é capaz de promover a realização do impossível. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus disse assim, tudo é possível ao que crê. Veja que aqui não está escrito, tudo é possível a todo mundo. Não, tudo é possível, mas ao que crê. Àquele que acredita, àquele que tem fé. Nós precisamos aqui ressaltar que a fé, ela precisa ser manifestada na oração. Oração e fé estão intimamente ligadas. Lá em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, no final da carta, está escrito que a oração do justo, ela tem grande poder, ela tem grande eficácia. Então que eu e você possamos nos posicionar em fé e em oração, para que nós possamos ver o impossível se realizando, aquilo que aparentemente não tinha jeito, não tinha solução, mas o Senhor é capaz de fazer. Alguém já cantou afirmando que o impossível é só questão de opinião. Eu digo mais, o impossível é só uma questão de fé e de oração. Então que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.